Se gostar desse conteúdo, pedimos que se inscreva em nosso canal, ative o sininho e deixe seu like para nos ajudar. Bom áudio para você. O assunto desta noite é o amigo dos pecadores. Acho que você vai achar este um assunto muito interessante. Pode ser difícil, mas você vai achar interessante. É-nos dito: chame o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nos é dito no mesmo livro, a Bíblia, que há apenas um Salvador, e esse Salvador é Jeová. Antes de mim, nenhum Deus foi formado, nem haverá depois de mim. Eu sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Sou eu quem apago os seus pecados e removo suas transgressões. Você lê isso no capítulo 43 de Isaías, versículo 3. Nenhum outro Salvador. Então ele deve ser aquele mencionado no Antigo Testamento como Jeová, e ele é. A palavra significa a mesma coisa. Então, vamos esta noite vê-lo sob uma luz prática. Você e eu estamos inclinados a acreditar que, se algo está errado conosco, é causado por algo externo, talvez nossas circunstâncias de vida, nosso ambiente, mas algo externo. E, no entanto, a Bíblia ensina que todos os nossos problemas surgem do pecado. Mas você foi ensinado a acreditar que o pecado é a violação de algum código moral. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que o homem pecará por falta de fé na sentença "Eu sou ele". A menos que você creia que eu sou ele, você morre em seus pecados. João 8:24. Isso é o que nos é ensinado. Então, é a falta de fé em "Eu sou ele", que é a causa, e a única causa do pecado, e o pecado é a causa de todos os problemas do mundo. Eu não me importo com o nome que você dá, independentemente da natureza do problema, é simplesmente o resultado do pecado. Agora, deixem-me compartilhar com vocês duas histórias que me vieram esta semana, uma de uma senhora, outra de um cavalheiro. Acabei de ver o cavalheiro entrar, ainda não vi a senhora. Ah, sim, ela está aqui. Então vamos pegar a história dela primeiro. Ela disse: tendo ouvido você, eu tomei 13 objetivos, e pela aplicação desse princípio, alcancei cada objetivo em detalhes, exatamente como havia imaginado. Mas a história que quero compartilhar com você é esta: ela não me disse o que ela tomou como metas, tendo me ouvido, ela marcou 13, ela disse: agora estou trabalhando em 2. Parecem mais difíceis porque estão de pé há tanto tempo, remontam à minha vida, e por causa de uma mente condicionada, talvez, eu ache mais difícil superar os 2. Mas os 13 que eu simplesmente consertei, rapidamente os percebi em detalhes. Mas, ela disse. Recentemente eu estava sentada no silêncio, simplesmente refletindo sobre meus pensamentos, e de repente, você apareceu em meu crânio, realista, não uma coisa pequena, simplesmente uma figura realista. E você olhou diretamente para mim e me disse: posso lhe dizer, você está olhando para o seu problema em vez do desejo realizado. E então ela disse: parecia tão real para mim, porque você estava na minha cabeça, mas você era realista, então eu me ouvi dizer em resposta: você está certo. E assim minha meditação terminou. Que isso seja um aviso para você. Se você não quer que algum convidado indesejado entre em seu silêncio, e perturbe sua meditação, então seja fiel à palavra de Deus. Se eu uso, hoje, a terminologia que difere das Escrituras, é apenas porque atualizo para o ano de 1964. Não estou mudando a palavra das Escrituras, pois nas Escrituras nos é dito: tudo o que você deseja, quando você pedir em oração, creia que você o recebeu e o receberá. Se eu tirei esse pensamento do livro de Marcos, capítulo 11 de Marcos, versículo 24, e o coloquei no que é para mim uma expressão moderna e mais compreensível, que foi: assumo o sentimento do desejo realizado, eu não mudei o pensamento por trás disso. E assim,
outro pensamento vem à mente. É-nos dito nas Escrituras que nenhum homem entende, ou conhece as coisas de outro, exceto o espírito daquele homem que está nele. Bem, eu apareci nela, não é? Ela me viu em seu crânio, ela disse. Estas foram as palavras. Você apareceu no meu crânio, era realista. Somos dois ou um? Eu não conhecia os segredos de seu coração? Não vi que ela estava realmente olhando para o problema e não para o desejo realizado? E se ninguém conhece as coisas de outro, exceto o espírito daquele outro que está nele, então nós somos dois? Se ela ainda não se deu conta de que é Deus Pai, por causa do Filho que lhe revela, e eu já me dei conta, será que não quer dizer que não sejamos o mesmo espírito? Há apenas um espírito, só existe Deus. E então, eu estava nela em seu crânio. Não é lá que ele é crucificado? Não é lá onde ele ressuscita? Ele não desperta no crânio? Não é do crânio que ele nasce? Não é a partir daí que todas as coisas acontecem? Eu lhes digo, o cristianismo como o mundo deveria entender, é a história de simplesmente despertar, então nascer, e então ascender, exatamente como uma semente. Uma semente desperta no solo, e divide o solo quando desperta. Desperta no chão e quando começa a se apresentar para nascer, rompe o chão, vem através do granito. Eu vi uma sementinha minúscula passar pela calçada. Você vê isso o tempo todo, não apenas uma pequena fenda que é deixada entre os blocos, mas na verdade através do granito, através do cimento. Ele vai quebrá-lo e passar direto. E assim, a semente é plantada na terra, a terra é o homem é a terra, e quando é plantada e se torna viva ela desperta, começa a despertar e, quando desperta, começa a subir. À medida que sobe, quebra essa terra e nasce. Então começa a subir, movendo-se em direção aos céus, como nos disse no capítulo 4 do livro de Daniel, versículos 10 a 12. Então aqui, ela me conta a história que só recentemente, sentada no silêncio, refletindo sobre seus pensamentos, de repente eu apareço em seu crânio, vivo, não uma pequena miniatura. E essa senhora é uma artista, então quando ela fala em ser realista ela fala de um modelo vivo, porque essa senhora é uma artista que desenha e pinta objetos vivos. Sim, natureza morta também, mas objetos vivos. E aqui apareço como modelo vivo. Ela conhece o homem e eu olho diretamente para ela e digo a ela. Devo lhe dizer, você está olhando para o problema em vez do desejo realizado. E para ela a coisa era tão viva e real, ela concordou, e se ouviu responder. Você está certo. Então aqui está esta história que compartilho com você. Nós somos um, o ser em você é Deus, e você é Deus, eu sou Deus, todo mundo é Deus. Você encontrará todo o vasto mundo contido dentro de você. Mas aquele que está acordado em todo o quadro que se desenrola dirá as palavras para você, porque você e ele são um, e você simplesmente começa a ouvir enquanto ele lhe diz, onde você está errando, você não está cumprindo a palavra de Deus. Pois, pecado, é simplesmente desobediência, não obedecer à palavra de Deus. Bem, a palavra de Deus é. Quando você sabe o que quer neste mundo, acredite que você tem. Se você não assume o sentimento do desejo realizado, você não está cumprindo a palavra de Deus. E assim, neste momento, ela não está dormindo, ela está sentada em meditação, ela está plenamente consciente do que está fazendo, e enquanto ela está refletindo em seus pensamentos, de repente essa coisa acontece em seu crânio. Agora, outra carta chegou hoje, ele está aqui esta noite, ele disse. 2 meses atrás eu sentei, e deliberadamente concebi uma cena. Gosto muito de voar em jatos, e por isso concebi uma cena de voar em um jato, mas depois incluí minha família, minha filhinha, de 8 anos. E então imaginei que minha esposa, minha filha e eu estávamos simplesmente animados, todos empolgados porque íamos para algum lugar.
Então, com toda a animação ao redor, e a emoção de ir a algum lugar, eu pulei daquele pequeno episódio, uma pequena cena, para o aeroporto, onde no terminal estou explicando para minha filha a emoção de voar em um jato. Então, do terminal estou no jato. Estou apenas falando com minha filha, estou falando com Lynn e estou contando a Lynn as cenas abaixo enquanto decolamos. À medida que o jato decola, estou explicando toda a estrutura abaixo. E é isso. Foram 3 pequenos episódios. Preparando-se para uma viagem, depois o terminal e depois o voo enquanto decolamos, isso foi há 2 meses. Um mês depois, eu disse à minha esposa: sabe, em breve será o dia dos pais e das filhas, então vou sair com Lynn, só nós dois, e ela e eu teremos o dia inteiro juntos. Minha esposa achou uma excelente ideia, sair, só eu e Lynn. Assim chegou o dia 11 de abril, que é chamado de Dia dos Pais e das Filhas, que eu não conhecia até hoje, e assim eles levantaram cedo e logo estavam todos vestidos, e foram tomar café da manhã do lado de fora. Nada de café da manhã em casa, esse vai ser um dia inteiro onde eles vão se divertir do lado de fora. Ele disse. Eu não tinha a menor ideia do que faria com Lynn durante todo o dia. Eu sabia que tinha planejado e planejado, mas não sabia o que fazer com ela. Eu pensei que poderia ir ao cinema depois do café da manhã, e então iríamos para a praia, e então almoçaríamos. E então, estava dirigindo pela San Diego Freeway, e bem na rodovia o pensamento mais avassalador me possui: ir para o aeroporto e voar para San Diego. Não pude resistir ao impulso, era algo que me controlava completamente. Então fui para o aeroporto. Minha esposa tinha um encontro naquele dia com o cabeleireiro, então ela seguiu seu caminho, e apenas Lynn e eu fomos para o aeroporto. Nós voamos para San Diego, então eu peguei um táxi para o zoológico, e ela e eu vimos todo o zoológico, tudo o que o zoológico tinha para mostrar. Então, do zoológico, caminhamos 800 metros até o Salão de Belas Artes. Depois de ter visto isso, eu estava morto de cansaço. Meus pés simplesmente não se moviam, eu estava tão cansado e meus pés estavam tão doloridos. Então, tendo ido do aeroporto para o zoológico de táxi, pensei em pegar outro táxi e voltar para o aeroporto. Mas nenhum táxi estava à vista. Então me virei para uma senhora e disse: será que consigo pegar um táxi? Ela disse: você não encontraria um, se você vir um, já está ocupado. Mas a 3 quarteirões daqui, 3 quarteirões muito longos, há uma cabine, você pode pedir um. Eu não me moveria 1 metro de tão cansado. E então naquele momento eu tive o impulso: eu tenho que fazer alguma coisa, não posso ficar aqui. Bem, eu me virei para Lynn, e disse: você sabe, Lynn, vamos agora jogar o jogo que estamos entrando em um táxi. Vamos nos colocar direto em um táxi, e partir para o aeroporto. Ela disse que realmente amava essas coisas e se deliciava com isso, então ela realmente entrou na sensação de entrar em um táxi. Juntos nós conseguimos. Dentro de 1 minuto um táxi amarelo passou, eu o chamei, ele parou para dizer que tinha uma passagem, havia 4 pessoas esperando por ele em algum outro ponto, mas ele entraria em contato com a base, e teria um táxi para nós num instante. Em questão de momentos, ele ligou, e um táxi veio, e pai e filha foram embora. Mas, antes que esse táxi chegasse, ele teve o impulso, estava tão cansado e com os pés doloridos então disse que não, ele negou completamente, negou o que a mulher disse sobre não poder pegar um táxi, e fez o que ele fez. Agora, você já ouviu a palavra nas Escrituras, você ouviu do púlpito, você ouviu em todo o mundo, a palavra anticristo. Você já ouviu, você deve ter ouvido sobre o anticristo. Bem, em essência, o anticristo é apenas uma ideia ou uma pessoa na história que nega o mistério cristão. O mistério cristão é simplesmente, imaginar cria realidade,
E tudo o que é contado na história sobre como a imaginação nasce, como ela desperta, como a imaginação desperta como o ser em quem ela desperta, como ela nasce, como ela descobre a paternidade de Deus e como ela ascende ao alto. E assim, naquele exato momento em que ele rejeitou a ideia de subir para fazer aquele chamado, ele rejeitou e virou as costas para o diabo chamado Anticristo. Não há outro diabo. O Anticristo é apenas o indivíduo ou a ideia, que negaria a verdade do mistério cristão, esta grande história contada no mundo. Assim, naquele exato momento ele se volta e invoca mais uma vez o grande mistério, e com sua filha eles entraram no táxi. Então, dentro de um minuto, o outro táxi veio direto para eles e disse: Eu tenho uma tarifa esperando por mim, eles são um quarteto, então eu tenho que ir. Mas vou ligar para a base e mandar um táxi até você. Então, o pecado por definição é errar o alvo. Qualquer um neste mundo que tenha uma marca, um objetivo, uma meta neste mundo que não perceba isso, está pecando. E assim tendo pecado, um homem comete pecado apenas por falta de fé em que eu sou ele. Assim nos é dito em 8 de João. Eu disse a você que você morrerá em seus pecados, a menos que você creia que eu sou ele. Antes de mim, nenhum Deus foi formado, nem haverá outro Deus depois de mim. Eu sou ele, e além de mim não há Salvador. Eu sou aquele que apagou suas transgressões e não se lembra mais de seus pecados. Não há outro ser. Então você encontra um neste mundo, você pensa que está salvando o outro ou ajudando o outro, não existe outro. Todo este vasto mundo é você mesmo fragmentado. Todo vasto mundo é você mesmo completamente fragmentado. Ela não me viu em seu crânio? Agora, o mundo vai pensar que estou em casa na minha cama, e fisicamente estava, mas estando desperto para este grande mistério, pude falar-lhe a palavra, que na verdade não era outra, sou eu mesmo, ela e eu somos um. Agora que ela me fez consciente daquilo que neste nível eu não estava ciente, as duas coisas que ela agora acha difícil são meus problemas, porque ela é meu eu fragmentado. E vendo dentro de mim esse ser que agora se torna consciente desse eu interior, agora posso facilmente imaginar que ela tem o que deseja e por isso é fácil ouvir agora que ela tem o que agora deseja, porque, na verdade, não estou fazendo isso por outro. Não há outro. Antes de mim Deus não se formou, nem haverá Deus depois de mim. Isaías 43:10. Não existe tal coisa como um casal em Deus. Está fragmentado em partes inumeráveis, mas todos serão reunidos, e somente um Deus. Pois ele se tornará um, Rei sobre toda a terra, e naquele dia seu nome é um, e o Senhor é um, não dois, e isso é chamado nas Escrituras, Jesus, que significa, realmente, eu sou. Assim, todos estão despertando para o ser que realmente é, que é o único Deus. Então chame-o de Jesus porque ele salvará seu povo de seus pecados. Agora nos é dito: Contra ti, somente contra ti, pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tu és justo na tua sentença, e o que fizeste é justificado. Versículo 4. Você lê isso no Salmo 51. O homem pensa que está pecando contra outro, não há outro. Ele só está pecando contra o ser, eu sou. Então ele gostaria de ver você em uma luz melhor, e ele não vê você em uma luz melhor, contra ti, e somente contra ti, pequei. Ele ainda não aprendeu a arte do arrependimento. A escritura mais antiga, que é Marcos, começa na nota, sua primeira proclamação. O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. 1:15. Então eu vejo você, e você me diz o que você gostaria de ser, e se eu simplesmente ficar indiferente, e não me convencer de que você é aquele que você acabou de dizer que gostaria de ser, é meu pecado, porque agora estou pecando contra mim mesmo. Contra ti, só a ti pequei. Pois acabei de ver uma parte fragmentada do meu ser carente de algo,
e só há um Deus. Antes de mim nenhum Deus foi formado, e depois de mim não haverá outro. Tudo bem, então ele se virou para mim, essa parte de mim, e disse que gostaria de um emprego melhor, gostaria de mais dinheiro, gostaria de uma medida de felicidade que nunca desfrutou. Ele me fez consciente daquele aspecto de mim mesmo do qual eu não estava ciente, porque eu habito nele e ele habita em mim, nós somos um. Bem, se agora me tornar indiferente e não fizer nada a respeito, simplesmente seguir meu caminho, então pequei. E na medida em que eu sou auto-persuadido, como o cavalheiro que simplesmente interpretou 3 cenas aqui, tudo em sua imaginação, ele agora está animado por sair em um passeio com sua filha. Ele inclui a esposa apenas na primeira cena de 3, e ela o faz, sai de casa com eles, mas tem que ir ao salão de beleza. Mas nas 2 cenas que se seguem ele só tem sua filha, Lynn. E assim, na segunda cena é o terminal onde ele está todo animado que eles estão se preparando para ir. E então na terceira cena, ele está no avião, eles estão no ar, e ele está descrevendo a terra abaixo para uma garotinha de 8 anos. Estas são as 3 cenas emocionantes. Ele disse em sua carta: a razão pela qual minha esposa não se juntou a nós, eu não a incluí na segunda e na terceira cena. Eu não tinha motivos para excluí-la, eu adoraria tê-la conosco. Mas, estranhamente, desde que eu ouvi essa história da imaginação, quando ela e eu nos reunimos e começamos a discutir, ela está sempre tentando trazer para mim os fatos da vida em oposição a essas coisas da imaginação. Bem, ele disse. Eu faço com ela o que fiz com a senhora do prédio das Belas Artes, ela disse a ele o que disse sobre o táxi, eu não a ouvi. E assim, minha esposa fala comigo sobre os fatos e eu não a escuto. E eu a amo muito, sou apaixonado por minha esposa, eu a amo muito, mas não a ouço. Ela quer me convencer da realidade dos fatos da vida, e eu não quero nada disso. Eu simplesmente fui nessa coisa, mas estranhamente eu não estava apenas no ar, eu estava pousado. Eu estava no zoológico, estava quase terminando o zoológico, quando de repente me dei conta do que havia feito no mês anterior. Pois isso aconteceu com ele de fato no dia 11 de abril. Foi um mês antes que ele colocou a coisa toda em movimento, é assim que nossas memórias são curtas. Entre fazê-lo e perceber, ele havia esquecido completamente. Ele passou pela coisa toda como um ator pisando no palco, e ele esqueceu. Bem, ele tem que, para ser um bom ator, ele deve esquecer que está atuando e se perder no papel. Bem, então ele era o autor, ele escreveu a cena, ele dirigiu a cena, ele se tornou o ator da cena, e então pisou no palco e esqueceu completamente que ele era o autor e o diretor, e se considerava apenas um ator, e, bem, muito bem ensaiado. Então você e eu desempenhamos o mesmo papel neste mundo. Você pode ser qualquer coisa neste mundo que você queira ser se você souber quem é Deus. E você não pode pecar contra outro, você só pode pecar contra Deus. E assim, nosso pecado é simplesmente a falta de fé em Eu Sou Ele. Você acreditará em todos os outros, menos em Eu Sou. Você ligará para este, ou escreverá para aquele, ou entrará em contato com outra pessoa na esperança de que ela possa fazê-lo, e o único ser que pode fazer isso é o Eu Sou. Então lhe é dito: você morrerá em seus pecados a menos que acredite que eu sou Ele. Este é um mistério fantástico. Mas chegará o dia em que você descobrirá como a senhora, por sua história, descobriu que o Eu Sou não era outro. Eu estou aqui e falo com ela, ela está aqui esta noite, eu falo com ela. Ela é uma senhora muito gentil e carinhosa, e ela vai esperar e eu vou apertar sua mão, nós descemos juntos de vez em quando, mas ela pensa que eu sou outro. Espero que esta noite ela saiba que não sou outro. Quando você me viu em seu crânio, é aí que Deus desperta, é aí que ele é crucificado. E então, ele falou com você usando a máscara do que você sabe ser Neville. Ele usou a máscara é a personalidade,
a persona é a máscara, e então ele coloca a máscara e lhe diz: no entanto, neste momento você não é realmente obediente à lei, porque vejo que você está olhando para o problema em vez do desejo realizado. E então, todos devem ter um objetivo e vê-lo claramente em sua mente, e vê-lo cumprido. A partir de então, independentemente de todos os boatos, mantenha-se fiel a esse fim, o desejo realizado. E ele nunca pecará então. E assim, ele vem ao mundo para salvar o homem do pecado, isso é tudo. Ele não vem chamar os justos ao arrependimento, não os justos, os complacentes, mas os pecadores ao arrependimento. E assim digo, e digo repetidamente, a fé religiosa deve ser testada. Deve ser testado. Se não for testado, torna-se um simples, emocionalismo, credalismo, chame-o por 1000 nomes. É uma liturgia onde alguma cerimônia externa acontece ao invés de colocá-la à prova. Você deve colocá-lo à prova. A fé religiosa deve ser testada tanto quanto qualquer outra deve ser testada, assim como minha inteligência deve ser testada. Se eu for trabalhar, faça-me um teste de aptidão, me testar para ver se estou qualificado para preencher o trabalho. Você faria isso? Bem, a fé religiosa deve ser testada da mesma maneira. Então dizemos, imaginar cria realidade, essa é a base, e então tentamos mostrar a vocês em inúmeros aspectos como isso funciona. E então peço que você compartilhe comigo o que você fez e como funcionou com você, e então eu posso contar aos outros o que você fez. Então nos tornamos mais ricos assim, pelo mesmo princípio, imaginar é criar realidade. Bem, se eu fizer essa afirmação ousada e você provar, me diga como você provou para que eu possa contar a outra. Eu provei isso uma e outra vez. Eu vivo disso. Eu tento viver de acordo com isso, e se eu esquecer o que fiz esta manhã em meu ato imaginário, sei que, independentemente da minha falta de memória, isso acontecerá de qualquer maneira, que amanhã surgirá. Posso até não reconhecer minha colheita, mas não consigo encontrar algo que não trouxe a este mundo. Porque Deus não se deixa escarnecer, não tenha medo, não tenha vergonha. É dito em Gálatas 6, 7. Deus não se deixa escarnecer, como você semeia, você colherá. E assim, você se senta no silêncio e o planta, e então ele vem. Pode levar um dia, no caso do cavalheiro levou um mês. No caso da senhora, havia 13 históricos de casos. Ela não me contou a natureza do histórico do caso ou o intervalo de tempo entre o real fazer e o real colher. Espero que algum dia ela compartilhe comigo os 13 que ela simplesmente mencionou como 13 objetivos que ela realizou, nos mínimos detalhes. Os 2 que pareciam, no momento, mexer com ela, ela confessa que a fazem voltar no tempo, e porque eles voltam, e já duram vários anos, eles parecem ser mais um problema. Mas posso dizer a ela, não é mais difícil de realizar do que os 13, que você percebeu tão facilmente, se você tratá-los da mesma maneira. E assim, o amigo dos pecadores é chamado nas Escrituras, Jesus. Se eu pudesse convencê-lo de que você é Jesus, você pode não saber, mas você é Jesus. Só existe Jesus no mundo. Deus se tornou homem para que o homem possa se tornar Deus, e não há outro Deus, há apenas um Deus. Jesus é Deus. Ele está enterrado em você, e dizer eu sou, esse é Jesus. Mas você não sabe disso. Porém, chegará o dia em que você saberá por uma série de eventos que eu, noite após noite, lhe contei. Porque, quando isso começa a se desdobrar dentro de você, vem através da terra, de um chamado homem. Uma de suas visões, que é uma visão muito adorável, ela diz. Sentado no silêncio, isso já aconteceu comigo 3 vezes, a primeira vez que aconteceu eu vi uma rachadura no meu crânio. Linda visão! E foi tão emocionante que eu sabia de algo maravilhoso, mais maravilhoso do que qualquer coisa que já experimentei antes.
Eu senti vontade de me puxar daquilo. E então a coisa toda desapareceu. E na segunda vez aconteceu, uma rachadura, mas dessa vez em outra parte do meu corpo, do meu plexo solar até o coração, outra rachadura. Então, pela terceira vez, no crânio novamente, mas a rachadura se aprofundou. Posso parabenizá-lo. Você é a terra. A palavra Adão significa terra vermelha, não significa outra coisa. E Deus se fez homem, Adão, e então se plantou na terra chamada homem, e enquanto nesta terra cresce, se agita e se torna vivo. À medida que se torna vivo, ele racha a superfície da terra e, de repente, você verá através de baixo, haverá luz. Você vai quebrá-lo e quebrá-lo e quebrá-lo, e finalmente você sairá. Quando você sai, você é Cristo Jesus. Só existe Cristo Jesus no mundo. Assim, todos neste mundo são simplesmente Deus despertando, Deus se revelando. Então, para pecar, você não peça por causa de qualquer suposta violação de um código moral. Você tem um objetivo neste mundo e não consegue realizá-lo, você está pecando. Você mudará seus objetivos quando souber que somos apenas um. Você não terá nenhum objetivo de ferir qualquer ser neste mundo quando souber que somos um. Você não terá o objetivo de tirar o melhor do outro quando souber que somos um. Você não precisa vencer ninguém neste mundo, não há outro. Você simplesmente tem objetivos. Você precisa de dinheiro? Não precisa ser à custa dos outros. Você precisa de uma casa maior, um futuro mais seguro? Não à custa de outro. Você simplesmente tem o objetivo em si, e tira sua mente do problema, e tenta não resolvê-lo pensando e racionalizando-o, vai para a solução do problema. E então se debruce sobre o desejo realizado, não sobre como você vai fazer isso, de onde virá o dinheiro, como você vai obtê-lo, apenas pense no final. E o fim é de onde todos devemos começar. No fim é o meu começo. Eu começo no final. Isso me foi mostrado de forma tão vívida há alguns anos, quando vi essa história fantástica. Fui levado em espírito para esta casa palaciana, e aqui vi esta família, 2 gerações e uma terceira. Eles falaram de uma terceira, mas a terceira era a mais antiga, invisível aos olhos do homem. Ele se foi do mundo, mas deixou uma fortuna que eles agora desfrutavam. Foi bem investido, e eles viviam dessa fortuna. Falavam desse que fizera fortuna e o chamavam de avô. Eles disseram. Vovô costumava dizer enquanto estava em um terreno vazio, eu me lembro quando, e então ele pintava um quadro de palavras para este lote, e o pintava de forma tão vívida que aqueles que o ouviam, viam a estrutura se erguer em suas mentes. Ele nunca mais pensou neste lugar de outra maneira, além do fim que ele viu, então ele sempre dizia. Lembro-me de quando este era um terreno vazio. E para ele estava em um terreno baldio, mas não era mais um terreno baldio, era simplesmente a estrutura que ele desejava. E você pode fazer isso com tudo neste mundo. Então eu acordei, era um pouco depois das 3 da manhã, peguei minha página amarela e escrevi minha visão. Voltei para a cama e ressonhei o sonho, mas desta vez eu era o avô. Eu havia absorvido tão completamente a mensagem da visão que estava na mesma mansão, e disse aos outros que ficaria aqui e me lembraria de quando isso aconteceu, e pintei prédio após prédio em minha mente. Eu era esse avô. Essa visão me foi revelada pelas profundezas de minha própria alma. Assim, o sonho não precisa ser um sonho onde eu não esteja no controle dele. O sonho pode ser enquanto estamos sentados aqui agora e o representamos vividamente, podemos quebrá-lo e, 5 minutos depois, entrar na mesma cena e encená-lo. Isso é um sonho acordado. Isso é afirmativo. Se acontecer 2 vezes, nos é dito, no capítulo 41 de Gênesis, significa que Deus o consertou e logo acontecerá. Então você faz isso 2 vezes, faz isso vividamente em sua mente e deixa acontecer.
Isso vai acontecer. Pois eu vi tão claramente que o segredo de tudo isso é ir até o fim e viver no fim, o desejo realizado. E então, se você quebrar, volte para aquele fim, faça de novo. Então Deus o fez. Mas você diz: que Deus? Eu fiz isso. Mas você disse: mas Deus fez isso. Bem, quem fez isso quando eu digo que fiz isso? Qual o nome dele? Bem, seu nome verdadeiro é Eu Sou. Bem, eu invoquei o nome dele quando fiz isso. Estou imaginando que sou agora, e nomeio a coisa que penso que sou. Fazendo desta maneira, veja como funciona. Se funcionar, importa o que o mundo vai pensar? Não há outro mundo além de você mesmo ainda não reunido. Todo o vasto mundo é você mesmo empurrado para fora, porque tudo o que você vê, embora pareça fora, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra, sua própria imaginação humana maravilhosa. Blake, em Jerusalém. E assim, seu único nome é Eu Sou. Coloque em um som onde você pode chamá-lo, é Jesus. E então, quando lhe é dito: ao som de Jesus todos os joelhos devem se dobrar, tudo bem, dobre-se dentro de você para o poder que está dentro de você. Que poder você realmente é? Olhe para isso nesse sentido, essa é a única admiração que você deve sentir. Então, o amigo dos pecadores está sentado aqui esta noite, se você sabe como perdoar o pecado. É um desafio para todas as pessoas neste mundo. Quando você encontrar alguém em necessidade, represente-o como ele gostaria de ser e convença-se de que assim ele é. Ele testa sua capacidade de entrar e participar da natureza do oposto. Pois você o vê em necessidade, e se convence de que ele é rico, e aí você o deixa, fisicamente, mas você não deixa aquela imagem dele de que ele é rico, e você anda nesse estado. Na medida em que você está convencido de que ele é o que você assumiu que ele é, ele se conformará com isso. Não tente nada para torná-lo assim. Não chame ninguém para fazer isso, não peça nenhum favor, deixe-o como ele está, porque você habita nele. Quando a senhora saiu, ela me viu em seu crânio. Eu estou no crânio dela. Nem na eternidade ela pode me expulsar, ela não pode se livrar de mim, eu estou no crânio dela. Porque acordei há alguns anos, estou no crânio de todos os seres deste mundo, mas principalmente daqueles que me ouvem. Aqueles que me ouvem, estou acordado em seu crânio, observando se são fiéis à lei. Sendo a lei, assumo o sentimento do desejo realizado. Pois, não vim destruir a lei ou os profetas, mas cumpri-los. Até agora, no que diz respeito à promessa, eu a cumpri. No que diz respeito à lei, eu não a destruí. Eu só mudei as palavras para torná-lo mais, eu diria, palatável no ano de 1964. Então, se eu lhe dissesse que quando você se senta para orar, talvez você não queira orar, que agora você deve acreditar nisso, você já recebeu o que está pedindo em oração. Marcos 11:24. E talvez como hoje neste nosso mundo eles estão tentando apagar a palavra Deus ou a palavra oração em nossas escolas, e em todos os escritórios do governo, eu ainda posso contornar isso. Sem usar a palavra Deus, sem usar a palavra oração, posso dizer ao ateu: quando você sabe o que quer, assuma o sentimento do desejo realizado. Bem, eles não podem apagar isso da escola, porque eu não estou usando a palavra Deus. Bem, quem está assumindo isso? Ele não sabe que Deus está assumindo isso, porque ele vai me dizer: bem, eu estou assumindo isso, e eu não vou dizer a ele naquele momento quem é o eu sou. Isso vem depois. Assim, conto com essa objeção ao uso da palavra Deus. Porque, ele se ofende com a palavra Deus, e se ofende com a palavra oração, se ofende com a palavra religião, e assim contornamos isso. Portanto, não vim destruir a lei ou os profetas, não vim aboli-los, mas cumpri-los. E assim,
você nunca na eternidade me apagará, ou se livrará de mim. Se você atirou neste corpo agora, você ainda não pode se livrar de mim, porque eu estou em cada ser que anda na face deste mundo. Então, como John Donne disse, a morte de cada homem deve ser a minha morte, e a vida de cada homem deve ser a minha vida, pois estou envolvido na humanidade, assim como você. Somos um, não somos dois. Assim, todos estão completamente entrelaçados. Então você não pede favores a ninguém. Quando você ouvir um aspecto de si mesmo em necessidade, faça-o, simplesmente faça-o, porque você está fazendo isso consigo mesmo. Quando você faz isso ao menor entre um desses, você faz isso a mim. Entendeu o mistério? Quando foi que você esteve com fome e eu não te alimentei? Quando você estava com sede e eu não lhe dei de beber? Quando você precisou de abrigo e eu não te acolhi? Quando você estava precisando de roupas e eu não dei a você? Quando não o fizestes ao menor destes, a mim não o fizestes. Mateus 25:35-40. E assim, eles estão procurando por um ser que eles possam realmente bajular. Não, todos os seres do mundo, você está enterrado em todos os seres do mundo. Então direi a esta senhora, que está aqui esta noite, que ouvi, tendo recebido sua carta, e continuarei a ouvir o que ouvi até que o que ouvi você ecoará. Você vai ecoar porque eu estou fazendo isso comigo mesmo, porque, eu, como você, não quero as duas coisas que você mencionou na carta.